Olá, 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 olá. Boa noite, boa noite. Estamos aqui, né? Vamos aguardar as pessoas entrarem para mais uma live. A Sara, né? A Mansu entrou. Obrigada, Sara. Bacana. A Suzana entrou. A Suzana é do nosso grupo de leitura das quintas-feiras. A gente está lendo o livro da Brené, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Bacana. Kleber e Mário de entrar, bacana também. A Fernanda Matos, obrigada, Fernanda. Joia, que bom, Fernanda, que você está aí também. Que ótimo. Vamos aguardar mais pessoas entrarem, tá? A Ana Carolina Dávila. Carol. Ok. Mária de Kleber Presentes. Eu sei, eu conheço o nome do Instagram. Então, para mim é uma honra. Vamos aguardando as pessoas entrarem. Camila entrou, obrigada Camila. Cláudia Boldrini, né? Oi querida também. Obrigada, Cláudia. Nunca conseguimos conversar, né? Mas a gente vai conseguir, Fernanda. Uma hora a gente marca. Com certeza a gente marca. Com certeza. Então, assim, boas-vindas para quem já está aqui comigo, né? E para quem aos pouquinhos vai entrando. Cristina Sinante, colega de trabalho, psicóloga, gestora, excelente gestora do setor de assistência social lá da Câmara Legislativa. Tenho a honra de trabalhar com a Cristina. Cristina também é mãe, tá, gente? E também tá desempenhando vários papéis. Santília, minha irmã, entrou. Santília, um beijo. Santília, que bom, Santília, que você está aqui. A Cláudia está dando oi para a Cris. E vamos nessa, né? Qual o tema, né, da nossa live de hoje, né? Que eu pensei com muito carinho. Primeiro eu fiz um vídeo, coloquei lá no Stories, para pensar no tema, né? E um tema que está sendo bastante inspirador, a partir até da leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Eu recomendo, é um livro muito bacana. E nós estamos tendo a oportunidade de ter um grupo para ler esse livro juntos. E esse tema perfeição é lugar inexistente. Vamos acolher as nossas vulnerabilidades nesse tempo de pandemia. Vem muito desse lugar. Jonatas, bacana. Foi meu aluno, né, na pós-graduação em coach, bacana. Gabi Villanova, minha filha, entrou também. Que bacana, filha. É uma honra tê-los todos vocês aqui, né? Então vamos para começando, né? Primeiro eu quero contar uma historinha. Por que esse tema Fabrício, bacana, o Fabrício entrou também, né? Bacana. Patrícia do Boc entrou, obrigada, Patrícia. Que bom, que bom. Então, onde foi o nascedouro desse tema? Além, claro, da leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené e tudo. Fabrício, querido, obrigada por estar aqui, Fabrício. Ana Patrícia entrou, obrigada, Ana Patrícia. Elaine entrou, Elaine Couto. Bacana, que bom. A Cíntia também entrou agora. Bacana, eu agradeço a presença de todos, de todas, né? Que bacana. Primeiro assim, o tema surgiu, eu lembrando um pouco de quando eu tinha filhos pequenos, né? Lá atrás. Né? Deixa eu ver, a minha filha tem 23 anos, o filho tem 19, então vamos lá, ela tinha uns 6, 7 anos e ele uns 3, né? E eu lembro que eu trabalhava, né, como até hoje eu trabalho na Câmara, embora agora eu esteja em trabalho remoto, a gente está em casa, desempenhando todos os papéis, né? Daí o tema, né, acolhendo as nossas vulnerabilidades em tempo de pandemia, vamos acolher? Então esse é o tema. Então eu lembro que às vezes eu chegava em casa muito cansada, até porque, assim, meu trabalho é com atendimento humano, relacionamentos interpessoais, e é claro, escuta requer energia. Verônica Claudino, que bom, Verônica, você entrou. Verônica é uma pessoa muito querida. Trabalhou na minha unidade lá na Câmara por muitos anos. Super colaboradora. E uma mãe excelente, tá? Eu conheço a Verônica, mãe e tanto. Então, assim, eu chegava em casa muito cansada. E acompanhar ainda as atividades escolares dos meus filhos. E eu me sentia, às vezes, muito impotente porque eu não sabia. Eu não lembrava mais dos conteúdos. E por outro lado, eu me cobrava muito. Ser uma mãe é como se for uma mãe muito boa, tem que saber tudo.
uma cobrança muito grande. Talvez eu naquela época eu não acolhesse tanto as minhas vulnerabilidades. A Janine entrou, obrigada Janine. Então assim, essa importância de acolher a vulnerabilidade para mim foi uma jornada de aprendizagem. Tem sido uma jornada. Porque muitas vozes que a gente escuta ao longo da vida é o quê? É que a gente dá conta de tudo. Afinal, damos conta de tudo e a gente sabe que esse lugar não existe. Primeiro que perfeição não existe. Nós temos as nossas vulnerabilidades, nós temos as nossas incertezas. E como é lidar com as nossas próprias incertezas no momento de pandemia que traz para a gente justamente esse momento de incerteza. E aprender a acolher a incerteza é aprender a acolher as vulnerabilidades nossa e da vida e dos contextos. E de repente nós nos vimos o quê? Nesse momento de isolamento, desempenho de papéis. Então, de novo, lá atrás, né, quando eu tinha que ensinar o dever, às vezes eu ficava muito irritada, porque eu não sabia. E como é que eu ia ensinar, como é que eu vou entregar algo que eu não sei? Aí quando esse tema começou a surgir, eu comecei, assim, a razão dele surgir foi também, principalmente, em razão de eu escutar muitas mães e pais falando da impaciência nesse momento. O quanto estava desafiador. Sentar com os filhos nas aulas online, tendo que outros papéis para desempenhar. A Alda entrou agora, a Aline entrou, bacana, joia, entrando muitas pessoas aqui, ok, bacana, eu agradeço a presença de todos. Então é fundamental, assim, nesse momento de pandemia, como é que a gente está desempenhando esses papéis de forma que a gente possa também acolher que o momento é muito novo. O momento está exigindo da gente reinvenção. De repente, a gente faz tudo no mesmo local, no mesmo locus. Todos os papéis desempenhados no mesmo locus. Antes ele saía para trabalhar ou saía para fazer outras coisas. Hoje, de uma certa forma, a gente reduziu as nossas saídas, né, com certo cuidado, e realmente é importante para que a gente possa se proteger e proteger as pessoas, né, que a gente ama, que convive, que está no nosso entorno. Então quando eu comecei a escutar esses pais e mães, eu disse, poxa vida, é desse lugar que eu quero falar na live de quarta-feira, que é hoje. E aí o que me surgiu? Primeiro me surgiu a ideia de fazer um Zoom com algumas mães e pais. Aí depois, sem pressa, Renata Duboc entrou, bacana, Rosângela, Fernanda Burali, bacana, obrigada pela presença de vocês. Então, inicialmente eu quis fazer um Zoom. Depois eu me dei conta, né, que talvez, para eu ter uma escuta empática e eu criar um vínculo com as pessoas que eu estava conversando, fosse necessário uma escuta individual por telefone. Então eu fiz essa proposta, né, para algumas pessoas. Pessoas do grupo de leitura me deram sugestões de nome de mães e tudo, falaram dessa minha perspectiva da live de entrevistar as mães e pais. Então, ao final, o que aconteceu? Patrícia Gomes, obrigada por ter entrado. Então, no final eu acabei, né? Marquei com 11 mães em horários distintos, tá? Em horários distintos e com 2 pais. E aí eu propus que a gente fizesse uma chamada por WhatsApp com vídeo. E as questões principais que eu trouxe nessa conversa, primeiro, como é que está sendo esse tempo de pandemia, né? Primeiro assim, como é que você está sentindo esse tempo, né? Quais são os desafios? Como é conciliar tantos papéis sem sair de casa? Como é que tem sido isso? Conviver o dia inteiro com aquelas mesmas pessoas, filhos com as demandas, nós com as nossas demandas, o teletrabalho nos demandando, fora isso, atividades de casa. Porque a gente sabe que nesse momento algumas pessoas deram até férias e, né, para os seus funcionários, seus colaboradores, as pessoas que trabalhavam na sua casa. Então isso diminuía também o que? A rede de apoio. Isso diminuiu bastante. Joana entrou, obrigada, Joana. Então, assim, foi interessante que eu costumo dizer assim, que nós seres humanos temos semelhanças e dissemelhanças. Então, nessa escuta,
que foi grandiosa para mim, e eu quero aqui agradecer e reiterar meu compromisso do sigilo. Eu disse que aqui eu não diria nome de ninguém, tá? De quem respondeu o quê, tá? Então, assim, para mim foi uma honra muito grande, porque as pessoas foram muito transparentes, muito abertas comigo. Então, os principais sentimentos surgidos, considerando a semelhança e a dissemelhança, foram quais? Houve algumas pessoas, poucas pessoas, que no início começaram a lidar. No início foi de uma certa forma, no geral, um sentimento de estar meio confuso e perdido. Primeiro, por conta de não saber como é que era mesmo, o que é que estava acontecendo. Afinal de contas, quais eram os riscos do Covid, o que era mesmo, quais eram mesmo as informações. Então, havia uma confusão muito grande. Hoje eu acho que já está um pouco melhor. Então, o que é que acontece? Naquele momento, as pessoas começaram a ficar em casa e, de repente, fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem rotina. Então, eu ouvi muito isso, que era assim, tinha impaciência, tinha angústia, tinha nervosismo, tinha estresse, tinha cansaço físico, tinha muito sentimento de frustração e impotência, muita impaciência e irritação. Porque assim, se cobrava desempenhar o papel do teletrabalho ou das atividades de casa, porque estava sozinho ou sozinha. De uma certa forma, no início a gente aprende também a dividir tarefas, que é o trabalho colaborativo. Ninguém vive sozinha, a questão de dividir tarefas e delegar. Silvia Souza entrou, a Silvia é muito querida, tá, gente? A Silvia é minha parceira como mediadora na Câmara, uma excelente psicóloga, pessoa muito amada por mim. Aprendo muito com ela, tá? Inclusive nesse papel de mãe. Ela é uma excelente mãe, aprendo muito com ela. E ser excelente mãe, quero dizer, não é acertar o tempo inteiro não, né? Porque assim, o que é que você está chamando de excelente mãe? Excelente mãe é aquela mãe que acolhe suas vulnerabilidades. Acolhe também, principalmente, o seu não saber, tá? Então é nesse sentido que eu elogio a Silvia, a Cristina, muita gente que entrou aqui, a Patrícia Duboc, a Suzana, a Linho, né? A Santília, minha irmã, né? Que tem também um filho Gabriel. Então, esse lugar, né, dessa pandemia, nesse contexto de pandemia, vieram todos esses sentimentos. Teve uma escuta que eu achei muito interessante, que uma das pessoas que eu conversei disse assim, Ana, até minha TPM aumentou, eu acho que ela cresceu, ela ficou desproporcional. Então, aquelas pessoas que já eram, vamos supor, mais exigentes, elas ficaram mais exigentes e autoexigentes. Daí o nível de culpa. Muita culpa, houve pessoas com insônia, não só pessoas, mães, né? Estou falando de um modo geral, mães e pais, mas crianças também. E diante desse contexto ficaram muito inseguras. Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Nem a gente adulto, né? Talvez conseguisse assim descrever com muita precisão que momento era esse. A Cíntia está dizendo o seguinte: acho que estávamos tentando fazer que tudo parecesse normal, tentando controlar tudo isso. Então, assim, a gente nem sabia o que estava acontecendo, não estava achando normal, mas fazia parecer para os nossos filhos. E a questão é que nossos filhos acreditam muito mais no que nós fazemos e a forma como nós atuamos do que aquilo que nós dizemos. Não adianta eu falar uma coisa, mas meu corpo e minha emoção transmitem outra. Então, nossos filhos captam, e principalmente as crianças, né? Elas são muito sensíveis, né, para captar. Então foi um momento de muito assim, de muito desafio, né? De muito desafio mesmo. E interessante que nessa escuta, o que eu achei bacana, né? Primeiro, não existe um certo e um errado, é isso que eu quero trazer para essa live de hoje. Aqui a perspectiva não é dizer assim, é certo assim, é errado daquela forma. Não. Só aconteceu ou está acontecendo o que é possível. Agora vamos olhar para isso com carinho, até para que a gente possa estabelecer daqui para frente estratégias, cursos de ações possíveis para que a gente possa estar lidando melhor. A Marta Ribeiro entrou, bacana, Marta. Faz muito tempo que eu não lhe vejo, a Marta é de Fortaleza, que bacana. A Lúcia Carvalho também entrou, bacana. Obrigada, Lúcia. Tem muita gente. A Leiva, bacana, Leiva. Obrigada por ter entrado também. Então, assim, apesar do desafio, nós temos também ganhos e aprendizados.
E o interessante é que esse grupo trouxe muito para mim, assim, de um modo geral, que foi assim. Depois eu vou falar das diferenças, mas houve muito essa coisa assim, que houve mais convivência, maior convivência e conexão. Pessoas que às vezes nem almoçavam juntas, passaram a almoçar juntas. De manhã e jantar juntas, pai e mãe, na família. Então, o bacana também é assim, que os filhos que às vezes nem eram, algumas pessoas nem percebiam as carências, porque não convivia tanto, começou a perceber carências afetivas, ciúme, né, às vezes de um irmão ou de uma irmã mais nova. Essas mães ou pais, eu não vou aqui dizer quem, né, para não identificar, porque esse foi o meu compromisso do sigilo, de não identificar ninguém. Então passaram a olhar para os filhos de uma forma diferente. Começaram, inclusive, a admirar os filhos. E aí eu também me coloco, por exemplo, eu comentei com a minha filha, né, ela está terminando direito, está no estágio, e eu comecei a vê-la, né, percebê-la aqui no teletrabalho, e eu percebi o quanto ela era comprometida. Né? E assim, era um papel que eu desconhecia. E ela também passou a me conhecer no papel profissional também. Então, há aprendizados e ganhos. Há desafios? Sim, há muitos desafios, sabe? E uma coisa muito bacana que a Ana Patrícia, né, a Ana Patrícia Brito está falando, é que é construir as parcerias, gente. O grande aprendizado desse momento é delegar tarefas. É o trabalho colaborativo. Houve uma família, né, um casal que foi muito bacana, que eles trouxeram para mim que a estratégia, né, a forma foi o quê? Foi justamente cada um ficar responsável por alguma coisa, já que os filhos são um pouquinho mais crescidos. Ficar responsável pelo almoço, quem fica responsável por limpar a casa. É diferente quem tem crianças pequenas. A Suzana está falando, cada família encontra seu caminho para lidar com esse momento. Mas a parceria é fundamental. Justamente, a gente não caminha só. Tá? A gente caminhando só, a gente pode até ir mais rápido. Mas quando a gente caminha junto, a gente vai mais longe. Então, acolher a nossa vulnerabilidade não significa concordar com tudo que a gente faz. Ou se a gente pisa na bola e vai ser por isso mesmo. Não, não é isso. Essa não é a questão. Mas a questão é eu me acolher para que eu possa olhar para o que eu estou vivendo, para o que eu estou fazendo e identificar o que é possível de ser feito de forma diferente. Agora, se eu não acolho as minhas fragilidades, se eu não acolho que eu não sou Mulher Maravilha, se eu não acolho, né, vamos pensar nos homens, não são super-homens, que esse lugar da perfeição é inexistente, esse lugar é inexistente. Isso que eu quero enfatizar. O que a gente consegue é viver em mundos possíveis. Então, identificando aos pouquinhos o seguinte, sozinho a gente não consegue. Então, houve casos em que a pessoa, no primeiro momento, como todo mundo, eu também dei folga para o meu funcionário, né? Houve pessoas que eu escutei que disseram que também deram folgas, mas chegou uma hora que não deu mais. É tão interessante, né? Assim, são muitas perspectivas e olhares, né? De repente, o pai começa a ensinar um dever, mas a mãe percebe que ele fica mais nervoso e aí delega outra tarefa e assume mais, porque a harmonia familiar também é importante. Claro, isso pode ser conversado também e trabalhado, né? Esse cuidado com os filhos, que talvez culturalmente está muito ligado à figura da mulher. Mas o que eu vejo é, se um não dá conta e o outro dá, então vamos trocar atividades. Você faz isso, eu faço outra coisa. Então é muito importante que a gente seja parceiro, que a gente seja parceira. Poder dizer que não damos conta. Gente, é uma declaração fantástica, eu dizer, eu não dou conta. Eu estou cansada. Eu estou cansado. Como é isso, né? Eu ouvi num pai, foi muito interessante, que um pai muito demandado, né, no teletrabalho, né, ele ocupa um cargo de gestão e tudo. E aí ele disse, Ana, os filhos pensam que a gente está ali para brincar e para acolher o tempo inteiro, só que eu preciso trabalhar. No início, né, esse pai deu folga, né, para a pessoa que trabalhava lá. Então estava muito cansado, muito estressado, chegando ao ponto de se irritar. Então, gente, são sentimentos possíveis sim. De novo, não me cabe concordar ou discordar, mas a gente acolher que nós somos seres humanos sim,
que a gente é ser humano, que a gente está aqui para poder se ajudar mutuamente. Se ajudar mutuamente. Então, esses foram os sentimentos. Insônia, cansaço. Teve gente que travou o pescoço. Houve um relato que eu achei bem interessante. A pessoa disse assim, Ana, eu fiquei tão confusa no início, mas tão confusa, que a impressão que eu tinha é que eu não fazia nada, eu não terminava nenhuma tarefa. E que eu não tinha horário para nada. Até que um dia eu estava quase explodindo dentro de casa, eu já estava me tornando uma pessoa assim, até agressiva, assim, mais, né? E aí eu disse, quer saber, eu vou voltar, eu vou pelo menos para o meu ambiente de trabalho, para ver se eu consigo melhorar esse sentimento. E ao sair e voltar, deu uma aliviada. Então é muito importante que a gente busque as estratégias, porque o momento é desafiador, mas é um momento de muito aprendizado. Ninguém tem um manual para esse momento, muito menos um manual de ser mãe ou de ser pai. Porque a gente vive e vive esse papel a partir de um lugar que é possível. E a partir das nossas referências. O meu papel de mãe, ele ancora sim no meu papel de filho. Eu aprendi com a minha mãe. Então, algumas coisas a gente melhora, outras a gente repete. E assim a vida segue, a gente vai ressignificando ao longo da vida. A Patrícia Duboc está falando o seguinte, falar que não damos conta é fundamental para pedir ajuda, ser sincera com nossas necessidades. Gente, todos nós temos necessidades. E a questão é, eu costumo fazer pedidos para restaurar essas necessidades? Eu dou a outra a oportunidade, a pessoa que convive comigo, eu dou a essa pessoa a oportunidade de me conhecer? E aqui eu incluo os nossos filhos. Nós mostramos nossas vulnerabilidades para os nossos filhos. A gente mostra quando está cansado, quando não dá conta. Não estou falando de explosão, mas de abrir conversa. Aí você pode dizer, mas Ana, é difícil. Eu também acho que é difícil. Algumas vezes eu também, eu explodi também, porque eu sou ser humano. Mas isso é treino, sabe, gente? Às vezes a gente precisa de um tempo pra gente. Um tempo para que a gente pare, respire e olhe pra gente. A Cíntia está falando que é importante enxergar nossos limites. É fundamental. E é interessante, Cíntia, que muitas vezes os nossos limites a gente não enxerga e é necessário que alguém nos diga. A gente não está dando conta e a gente está em cegueira. Então, como é importante uma convivência onde a gente abra espaço para que o outro diga, poxa, você está aí só a capa da Mulher Maravilha, ou então a Mulher Maravilha tem uma capinha, né? E o Batman também. Então, assim, gente, é importante declarar nossos limites, declarar o nosso não saber, declarar as nossas incertezas. A Suzana está dizendo o seguinte, estratégias usadas, acolhimento, aceitação e saber dizer sem irritação que precisamos de ajuda. Isso mesmo, Suzana. Isso é treino, tá, Suzana? Né? Como a gente compartilha muito lá no nosso grupo de leitura da quinta-feira. Para quem entrou depois, a gente tem um grupo de leitura da quinta e a gente está lendo A Coragem de Ser Imperfeito. E o tema dessa live está bem, assim, bem alinhado com a fala da Brené, né, que assim, é uma fala que tem me acompanhado e tem me ajudado muito, muito a acolher as minhas impossibilidades, as minhas imperfeições. Porque, de novo, perfeição é lugar inexistente. Então, é importante as estratégias. Então, assim, vamos passar um pouquinho para as estratégias encontradas por esse grupo, né? Não todos, tá? Mas que talvez, ao relatar as estratégias encontradas, a gente possa dizer assim, será que isso serve para a minha vida? A Alda está dizendo o seguinte, eu estou aprendendo a admitir que não dou conta de tudo. Estou ajudando a ser delegada, a ser ajudada. Alda, é tão interessante porque ser ajudada é também aceitar que o outro possa fazer do jeito dele, né? Delegar tarefas. Mas não é delegar e ficar no controle e ficar reclamando, né? Que não é o seu caso, mas às vezes sem querer a gente se perde e acha que o outro vai fazer do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente faria se estivesse fazendo. Então, gente, quando a gente pede ajuda, é fundamental que a gente, né, se trabalhe, né, e se acolha para compreender
que eu e o outro somos diferentes. Aquela pessoa para quem eu peço ajuda, ela não vai fazer da forma como eu faria. Por uma razão simples, porque ela não sou eu. Né? A Daniela entrou, obrigada, Daniela. Então, assim, é necessário, sim, pedir ajuda, tá? Então, as estratégias, voltando para as estratégias que esse grupo encontrou, primeiro, dividir as tarefas, né? Em alguns casos, as mães ficaram mais com esse papel, mesmo em teletrabalho, em trabalho remoto, mas combinou com o marido, né, com o companheiro, com o parceiro de ele ficar mais nas atividades da casa, limpando a casa, essa coisa de comida e tudo, enquanto dava folga para os funcionários, e a mãe ficaria nesse lugar. E houve casos que não, que foram os dois que assumiram esse papel. Uma outra estratégia encontrada, que eu achei fantástico, né, em uma das famílias, achei legal, gente, que é a questão do elogio. Como delegaram tarefas e cada um ficava responsável pela comida, né, num determinado dia ou semana, aprender a elogiar. Quando a gente elogia, não significa que a gente está dizendo que tudo é bom, mas significa reconhecer e honrar que a pessoa teve sim, né, a vontade de fazer. E às vezes pode até não ter tanta vontade, mas fez, se comprometeu, né, com esse momento da família, esse momento de novo, esse momento novo que a gente está vivendo, né, de reorganização, porque tudo é muito novo, está tudo muito recente. Ainda está tudo muito ainda confuso, né? A Aline Bastos entrou, obrigada Aline, pessoa muito especial, obrigada por ter entrado. Então, essa estratégia da elogio é uma estratégia importante. Uma estratégia fundamental é a estratégia de identificar quem é sim a minha rede de ajuda. Eu escutei uma mãe que foi bem interessante, ela trouxe uma fala para mim, que ela disse assim: Ana, eu cresci escutando que eu tinha que dar conta de tudo. E eu passei muito tempo, e eu tive momentos de sofrimento, porque eu tinha essa voz, essa crença limitante. Eu dou conta de tudo. Só que eu aprendi isso, a pessoa aprende, reaprende, ressignifica em processo de psicoterapia, processo de autoconhecimento. Eu aprendi, eu ressignifiquei que não. Que é necessário sim pedir ajuda, que é necessário sim identificar rede de apoio. A Cíntia está falando palavra de afirmação. Então, assim, além de pedir ajuda, identificar essa rede, ao pedir ajuda dessa rede, também elogiar e dizer assim, poxa, isso é bom. Saber reconhecer essa questão de ser grato no que é possível. Então, assim, essa pessoa me disse isso, né? Na hora que eu identifiquei que eu podia pedir ajuda, né? Então essa mãe, inclusive, teve um momento que deu folga para a sua funcionária e tudo, mas chegou um momento que disse que não, eu preciso retomar. Porque não adianta eu querer dar o que eu não tenho. Se a gente passa o dia inteiro no estresse e na tensão, eu não vou dar o meu melhor, não vai ter tempo de qualidade com os meus filhos, com aquela pessoa que naquele momento eu vou auxiliar, né, na aula online, eu vou auxiliar nas tarefas escolares. Se eu não estiver bem, eu não tenho o que dar. Então, uma atividade física, voltei a correr, claro, usando máscara, caminhar, ter um momento de meditação. Houve várias estratégias relatadas, né? Pegar um sol, descer com as crianças. Então, é importante identificar na sua família e no seu caso o que é que realmente é possível. O que é possível fazer? E legal, né, que a minha última pergunta na entrevista era assim, né, que eu fiz para as mães e pais, né? E de novo, quero agradecer todos que participaram. Foram 11 mães que eu escutei e 2 pais, né? Quero agradecer e assim, poxa, você não imagina como eu cresci, como eu aprendi nessa escuta empática, tá? Então, bacana que na hora que eu perguntava assim, como última pergunta, vamos imaginar que você estivesse falando para pais e mães que estão vivendo esse contexto. Imagine que você não estivesse. Mas o que você falaria para elas, né, para essas pessoas, para mães e pais, enquanto positivo como estratégia? A Verônica está dizendo o seguinte: na atual situação, se a gente não aceitar a ajuda do outro, a gente desaba. Estamos passando momentos complicados
e temos que nos unir. Verônica, eu concordo completamente com você, totalmente. Por exemplo, só é possível estar aqui fazendo essa live porque eu tenho rede de apoio, conversei com meus filhos, a gente combina, faz os combinados. Né? Assim, assim, nesse momento que a gente está vivendo, inclusive os equipamentos, a gente divide os equipamentos. Né? Porque às vezes um computador é melhor do que o outro. Então, se a gente não se unir, Verônica, a gente não chega em lugar nenhum. Isso é em qualquer momento da vida, né? Então, assim, na última pergunta, voltando, eu fiz essa pergunta. Quais são as outras estratégias, se você fosse dar opinião para pais e mães? O que eles poderiam fazer? Algumas pessoas me disseram assim, primeiro, Ana, que eu mais acho que a gente deveria fazer. Luciane Espíndola entrou, obrigada, Luciane, bacana. Ah, Gilson está aí, obrigada, Gilson. Ela disse, primeiro, não se cobrar tanto. E não cobrar tanto dos nossos filhos. Sabe? Abandonar esse mito de super-herói. Esse mito de Mulher Maravilha, de super-homens. Não somos. Somos seres humanos. E por natureza, nós temos as nossas questões. Nós temos as nossas inseguranças, as nossas incertezas. Então, que a gente possa construir desse lugar de acolher mesmo os nossos filhos, nos acolher. Eu achei muito bacana, gente, e aqui assim eu trago como compartilhar, e aqui não tem nenhum olhar o que é que deve ser feito. Cada um vai escolher o melhor caminho. Mas se a gente não se reinventar, a gente pode adoecer nesse momento. E eu acredito sim que a gente possa se reinventar. Teve algumas mães, né, que me disseram o seguinte, inclusive um pai, que parou de cobrar a criança muito pequena, com 3 anos, 4 anos, então não dava. Então, assim, meu filho ou a minha filha ficar com trauma da escola, é melhor eu deixar menos. E aí eu ler um livro, comprar alguns livros, poder estar estudando as vogais. Então, encontrar as estratégias possíveis, gente. Porque uma hora passa, uma hora as crianças voltam para a escola, né? Então, às vezes, a gente é muito exigente porque a gente é autoexigente. Então, assim, a Brené diz uma coisa muito bacana. Mais do que falar, é o que a gente demonstra, como a gente se comporta. Então, se a gente quer ter coerência, a gente precisa buscar, assim, sabe? Se eu quero que meu filho seja feliz, não adianta muita pressão, às vezes não, nesse momento. Claro, rotina é importante, criar uma rotina, se a aula é de manhã acordar cedo, sim. Claro que sim, porque uma hora se vai voltar, assim, para a escola. E é necessário não se perder. Então, é importante a rotina. Agora, o exagero, não. E se a gente pisar na bola, o meu convite é pedir desculpa. Pedir desculpa, sabe? Chegar e dizer assim, poxa, eu não dei conta, abrir conversas. Porque à medida em que eu abro conversa com os meus filhos, eu estou ensinando meus filhos também, em situações onde eles estejam mais irritados, ou pisar na bola, né, exagerando na dose às vezes de uma fala, também no momento seguinte poder voltar e pedir desculpas, né, e se comprometer em fazer diferente. Então, nosso exemplo nesse momento é muito importante. Então, primeiro, vamos acolher que realmente todos esses sentimentos são legítimos, todos que eu trouxe. Sentimento de impotência, de frustração, de culpa, de irritação, impaciência. Esses foram os sentimentos que foram trazidos. Embora tenha sido trazido também aspectos como o trabalho colaborativo em família, houve também diferenças nas falas. Ok? Janine, praticar o auto-perdão. Janine, muito bacana. É fundamental que a gente se acolha. E, gente, é interessante. Hoje eu recebi uma mensagem no Instagram que foi interessante, que a pessoa disse assim, ok, acolher as nossas imperfeições, mas não significa acariciá-las ou achar que é por aí. Claro que não, gente. Mas nós somos imperfeitos sim, vamos continuar sendo. Agora, não é questão de não aceitar. Só tem um jeito da gente mudar, quando a gente aceita. O Fred Kaufman, ele tem um termo que ele trabalha no livro dele, que é dos toltecas xamãs. Ele faz uma distinção muito bacana entre perfeccionismo e impecabilidade.
Perfeccionismo é um lugar inexistente, porque a gente não tem garantias o tempo inteiro e a gente não tem controle sobre o resultado. Impecabilidade é quando eu dou o meu melhor, mas ainda assim eu não vou ter controle sobre o resultado, porque nós não temos controle sobre o resultado, mas a gente pode fazer o nosso melhor. E assim é a vida. Ninguém, quando a gente vai ser mãe ou pai, ninguém tem manual. Ninguém. A gente vai por ensaio e erro. Claro, não é para a gente sair machucando, né? Não é disso que eu estou falando. Mas entender que à medida que eu acolho as minhas impossibilidades, eu transformo essas impossibilidades em possibilidades porque eu crio energia. Meu corpo sustenta. Então é necessário que eu me acolha. Acolher é concordar com tudo? Não. Mas é reconhecer que eu só fiz do jeito que eu fiz porque foi o que eu dei conta. E olhar para isso. E poder falar sobre isso se eu pisei na bola. A Suzana está dizendo, saber a hora de mudar a ordem das coisas, mudar a rotina, quantas vezes for necessário. Gente, isso é fundamental. Teve uma fala que eu achei bem interessante, que uma das mães me falou o seguinte: Ana, no início eu estava tão confusa que chegava o final de semana, eu não me sentia pertencente ao que eu tinha feito. Né? E esse termo existe, tá, gente? A gente fazer um monte de coisa e não se sentir pertencente ao que está fazendo. Né? O Mário César Ferreira, da UNB, ele chama isso de presenteísmo. É quando você está presente nas coisas, nos lugares, no trabalho, nos relacionamentos, mas você está ausente. Então, essa conexão de pertencimento é necessário um mínimo de motivação. Como é que a gente vai encontrar motivação? Que motivação é motivos para agir, motivo para ação. Como é que eu vou encontrar isso? O que eu posso fazer? Uma atividade física, uma meditação. Teve gente que trouxe yoga, meditação, uma atividade física, mesmo usando máscara e devendo usar máscara. Então, é importante que a gente encontre a nossa possibilidade no meio das impossibilidades. Sabe? Eu acho que isso é fundamental. Vamos ver aqui, a Patrícia Gomes está me dizendo o seguinte: não desistir de tentar com criatividade. É isso aí, Patrícia. É isso aí. Só existe inovação e criatividade onde se acolhe a vulnerabilidade. Se eu não sou capaz de acolher que eu piso na bola e que eu cometo erros, eu também não tenho estímulo para criar, porque eu vou ficar até com medo de tentar novamente. Então, é importante se acolher. É importante praticar o auto-perdão. O que mais? Ana Cristina. Oi, Ana Cristina. Foi também minha aluna na pós. Pessoas enviaram... que a Ana Cristina está aqui. Que bacana, Ana Cristina, que você está aqui. Joia. A Joana, são vários sentimentos vindo à tona. Se você quiser ainda escrever sobre esses sentimentos, Joana, você pode escrever. Edgar Fagundes, bacana, obrigada, Edgar, você está presente, que legal. Então, gente, perfeição é lugar inexistente. Então, o convite é, vamos acolher nossas vulnerabilidades nesse tempo de pandemia. É um tempo de aprendizado muito grande. Agora, concordo. É um momento de muito desafio. E confesso, está sendo muito desafiador para mim também. Porque todos os papéis que eu desempenho onde? No mesmo locus, no mesmo local. E às vezes é o seguinte, há uma confusão de papéis. Agora, lembrando, né, que Jacob Levi Moreno, né, que é o criador do psicodrama, ele dizia algo muito importante, que eu sempre lembro, né? Que um papel fortalecido, ele ajuda muito um papel que não está tão fortalecido. Então, às vezes, até o nosso papel profissional, até o nosso papel de, sei lá, de companheiro na parte afetiva, pode nos ajudar a olhar com mais carinho para esse papel quando eu estiver ensinando os deveres. Ensinar dever não é fácil, tá? Porque às vezes a gente não sabe, né? Teve uma mãe que disse assim, olha, eu não sou nem pedagoga, agora eu não tenho metodologia, eu estou perdida. Então, gente, acolher que a gente está perdido mesmo, mas que uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai passar. Existirão perdas, talvez, para algumas crianças? Pode ser que sim. Mas eu acho que faz parte da jornada, os ganhos e as perdas.
A gente não vive nesse mundo cartesiano, nesse mundo perfeito, porque ele não existe. Ele é lugar inexistente, tá? Então é isso. Eu quero agradecer, né, as pessoas que estiveram aqui comigo. A presença tem sido fundamental na minha qualidade das relações, né? Na qualidade das minhas relações. Suzana, é fundamental. Não adianta só tempo, cronos. Mais do que tempo cronos, é o nosso tempo de qualidade. Pode ser que eu não disponha de 2, 3 horas durante o dia, mas se eu disponho de 30 minutos com os meus filhos, nessa hora até das tarefas mesmo, ainda que eu não saiba, né, não seja pedagoga nem domine o conteúdo, mas se eu tiver uma presença no olhar, de acolher, e de saber que também para os nossos filhos está sendo muito difícil e muito confuso, porque se antes tinha todo o estímulo do ambiente, da escola, agora eles não têm mais. Se é difícil para a gente, é difícil para os nossos filhos. E acolher isso, porque é difícil. Se para o adulto que elabora, que, né, para a criança que vê o pai às vezes irritado, a mãe irritada e não sabe o que é que está acontecendo e muitas vezes toma para si. A Verônica está dizendo que foi muito bom. Rosilene, obrigada por estar aqui. Bacana, a doutora Ingrid entrou, bacana, obrigada. Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês. De novo, é uma honra para mim estar aqui com vocês, né? Eu digo sempre o seguinte, meu lugar no mundo é esse, é compartilhar a jornada. Sou um eterno aprendiz. Eu quero viver nesse lugar de continuamente aprendiz e poder declarar em vários momentos, eu não sei. Porque quando a gente declara o não saber, é o início, é o princípio da aprendizagem. Então, que a gente possa estar nesse lugar. Recomendo de novo o livro da Brené, é um livro fantástico, né, que tem nos auxiliado muito o meu grupo de leitura, a mim, né, as pessoas que estão comigo nesse grupo na quinta, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Um grande abraço. Quero agradecer, né, as mães e pais que estiveram nessa fala, que trouxeram para mim o conteúdo dessa live, que puderam, assim, trazer para o meu coração, assim, de onde é que eu vou falar? E quero agradecer porque eu falei do lugar que representa um pouco das falas, né, de todas essas 12 pessoas maravilhosas que aceitaram conversar comigo. Beijo grande. A Patrícia do Boc não vai embora, precisa ir embora. É bom que fica com gostinho de quero mais. Daqui 15 dias vamos conversar de novo, vai ser outro tema. Você pode sugerir o tema se você quiser. O Edgar está dizendo que valeu, obrigada. A Janine também, o Gilson. Ana, como sempre, excelente. Obrigada, Gilson. A Carla, obrigada. Cíntia, Cláudia Boldrini, obrigada. Ó, beijo grande. E vamos continuar acolhendo nossas vulnerabilidades e lembrando que as certezas nós não temos. Algumas a gente até pode ser que a gente ache que tem. Mas esse lugar da vida é um lugar, muitas vezes, de muitas incertezas. Mas se a gente acolhe, que a gente pode dar o nosso melhor, ser a nossa melhor edição aqui e agora, e reconstruir, abrir conversas com nossos filhos, com as pessoas que a gente convive, gente, isso é fantástico. Fantástico. A gente pode recomeçar. Claro, desde que a gente se comprometa, que a gente realmente quer recomeçar e quer dar o nosso melhor e mostrar para os nossos filhos que nós somos seres humanos, que tem hora que a gente está muito cansado e cansada. Obrigada e até a próxima live.